Você lembra do caso da menina Laura, não lembra? 4 aninhos? A Laurinha, que foi morta a tiros na Zona Norte, filha do Wendel Lagartixa. A gente vai repercutir esse assunto porque a mãe da criança, ela vai conceder agora uma entrevista exclusiva para o nosso Patrulha da Cidade. O nosso repórter Rogério Fernandes. O Rogério vai conversar com ela, o Rogério vai agora buscar informações. Me parece, e você vai confirmar isso, Rogério, que ela nunca foi chamada pela Polícia Civil. A mãe da criança, a mãe da Laurinha, esposa do Wendel Lagartixa na época, você pergunta para ela isso aí, isso é verdade, que ela nunca foi chamada para prestar um depoimento, para colaborar, para passar uma informação, porque segundo consta pela própria polícia, o alvo era o Wendel. E tem o nome do principal suspeito, o João Vitor. Ora, ela como mãe, ela como esposa na época, nunca foi chamada para ajudar com alguma pista ou informação? Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Salatiel. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. Pois é, entrevista exclusiva pela primeira vez, depois de ter perdido a sua filhinha, à época com 4 anos, a Laura, que a senhora Karine Del vai falar com a imprensa, vai ser aqui no Patrulha, na TV Ponta Negra. Queremos agradecer a senhora ter aceitado essa entrevista. Inicialmente, antes daquela pergunta que já lhe fiz agora há pouco, a gente quer saber o seguinte, foi o que o Salatel perguntou também. A senhora nunca foi chamada pela Polícia Civil nesse caso da sua filha? Boa tarde. Boa tarde. Durante esses 3 anos e 5 meses, nunca fui chamada por nenhum delegado do Estado do Rio Grande do Norte, DHPP, nunca fui procurada por direitos humanos, por nada, no Estado do Rio Grande do Norte. A senhora é a mãe de Laurinha, né? Sou a mãe de uma criança de 4 anos de idade, que foi morta dia 8 de agosto, em plena luz do dia, às 12 horas da manhã. E até o presente momento, nem no tempo, nem agora, nunca houve nenhuma resposta. Que eu saiba, pelo que eu sei, nunca nenhuma testemunha da minha rua foi intimada para dar qualquer pista sobre os suspeitos. A senhora tomou conhecimento de quais seriam os suspeitos? Teve umas notícias de que 2 morreu, algum acho que em confronto com a polícia militar, e teve também, foi um reconhecido, o João Vitor, que depois disseram que estava no estado do Rio de Janeiro, mas até então, eu acho que nem mandado de prisão esse rapaz tem. E ele foi reconhecido por Wendel como acusado. Mas até o presente momento, a Polícia Civil nunca deu a resposta sobre isso. Porque parece que existe uma inversão de valores no estado do Rio Grande do Norte, onde alguns têm mais vezes do que outros. É porque ele é um policial militar, um soldado de polícia militar, sem recurso? Será que se ela fosse filha de um milionário, de um juiz, de um delegado do estado do Rio Grande do Norte, a situação estaria do mesmo jeito? Isso que eu fico indignada, permaneci calada por muito tempo, porque o Wendel era a voz relacionada a tudo isso, mas agora ele está privado de liberdade há 8 meses, sem ser condenado, apenas é um acusado, mas não foi condenado. E foi inocentado dessa última prisão que ele foi preso na Bahia, mas mesmo assim continua preso há 8 meses, minha filha sem irmã, porque o estado do Rio Grande do Norte, a polícia militar, a polícia civil não deu resposta sobre isso. Sem pai também agora, sofre aí sem pai, sem irmã. E a gente fica assim, por isso que eu tive essa revolta de vir falar agora, mais relacionada a tudo isso, de ver tudo isso e ficar com aquele nó preso na garganta, sem poder fazer nada. A prisão de Wendel, pelo fato de estar em Salvador, continua preso, motivou a senhora a chegar agora e falar, levantar a voz com relação ao assunto? Me motivou também, porque ele era a voz, né? Ele tem uma visibilidade no estado do Rio Grande do Norte muito grande, e ele, por conta própria, sempre tentou que as pessoas denunciassem os acusados sobre tudo isso. Mas mesmo assim, nunca surtiu efeito, né? Assim, relacionado à prisão. A Polícia Civil do estado do Rio Grande do Norte, ela tem muita força para prender os policiais militares. Elas não investigam os casos para prender, elas prendem para depois investigar e depois são simplesmente frustrados. Como muitos casos de policiais militares que são presos, ficam meses, anos e depois são inocentados, porque eles não investigam para prender, eles prendem para investigar. A senhora tem mantido de alguma forma algum contato com o Wendel Lagartixa lá em Salvador? É muito pouco contato, porque ele tem uma ligação autorizada por vídeo, pelo sistema. Às vezes de 15 em 15 dias, coisa de 10, 15 minutos. Às vezes 3 semanas, um mês, depende muito.
Normalmente essas ligações são monitoradas também. É monitorada pelo próprio sistema prisional da Bahia. Ele é pelo sistema onde ele está preso que é autorizado essa ligação. A senhora acha que se ele estivesse aqui, teria havido alguma modificação com relação a esse caso? Assim, ele sempre cobrava, né? Ele sempre procurava expor nas redes sociais dele. Eu acho que esse é um dos motivos que ele é tão crucificado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte e pelos juízes, que ele tem coragem de falar o que ninguém tem, né? Então, às vezes a gente paga o preço pela nossa boca, né? Por ter coragem de falar, a gente paga o preço. A gente vê aqui entre mim e a senhora a foto da Laurinha, ainda muito pequenininha. Tem uma tatuagem aqui da senhora também de Laura. Olha só. O que passa na sua cabeça hoje, apesar de 3 anos e meio praticamente senhorinha? É muito triste. A gente tenta segurar, se conter. Mas sempre quando vê vídeos, lembra, vê crianças da idade dela, vejo fotos, não tem como não se emocionar. Hoje eu consigo falar do assunto, mas é uma dor, é um fardo que a gente carrega para o resto da vida. Esse fardo, essa dor, ela se intensifica ou ela dobra mais ainda em função de que não há uma punição com relação aos culpados? Com certeza, porque o João Vitor, ele mora a menos de 2 quilômetros de onde eu morava. Ele foi reconhecido, ele tinha família. Por que a Polícia Civil nunca procurou? Por que não procuraram as câmaras do CIOSP, da Zona Norte? Eles têm a inversão de valores, eles investigam, eles prendem quem eles querem? Isso que fica a revolta, entendeu? Porque hoje em dia tudo é filmado, tem câmera em todos os lugares, né? E por que não procuraram o carro? O carro foi abandonado, por que não procuraram nas localidades que o carro foi abandonado? Quem desceu do carro? Né? Então isso causa uma revolta na gente. Nós vamos agora ouvir uma pergunta de Salatiel de Souza, eu repasso para a senhora. Pois não, Salatiel? Rogério, eu sei que é muito difícil, né, e doloroso para ela como mãe tocar no assunto, mas eu queria que ela pudesse voltar um pouquinho aí no tempo e falar para você, para o nosso telespectador agora, que está acompanhando essa entrevista exclusiva, em relação ao dia, o que é que ela sabe, qual é a informação que ela tem, por que é que ela coloca o nome de João Vitor? Havia uma rivalidade do Wendel Lagartixa, do ex-marido, marido, companheiro dela, com o João Vitor, por conta dessa história da guerra das facções que ele tanto combatia. Pede para ela explicar, em relação ao dia, como é que foi e o que é que ela sabe, como aconteceu, lamentavelmente, a morte da Laurinha. Ele questiona a senhora o seguinte, apesar da dificuldade de sempre lembrar, e não é fácil para a senhora lembrar do que aconteceu, mas o que a senhora sabe, o que poderia existir dessa motivação? Porque de fato eles queriam atingir o Wendel, já que ele combatia tanto as facções, notadamente aqui na Zona Norte, por exemplo. O que a senhora sabe o que pode ter levado aquilo ali? Eu acho que no tempo o Wendel ele tinha começado a usar as redes sociais para expor algumas coisas aqui do estado, né? Vagabundo, tentar combater a criminalidade. Aí eu acho que isso, a rede social, como é algo público, que todo mundo vê, viram ele vulnerável aqui no Gramoré, com 2 crianças, e disseram assim, essa é a nossa oportunidade, né? Eu não sei se foi em si de matar a criança, mas viram que ele estava com 2 crianças, e 2 crianças pequenas e de costa. Mesmo assim eles atiraram? Mesmo assim eles atiraram, não tiveram dó nem piedade de atirar. Porque ele ficava com as crianças pouco tempo. Eles teriam vários dias, várias horas. Por que com as crianças? Por que Dia dos Pais? Por que em plena luz do dia, de meio-dia? Entendeu? Isso que é revoltante, entendeu? A revolta dele seria em função da reação que o Wendel estava tendo, do que ele postava, do combate que ele fazia? Poderia ser. Com certeza. Era uma revolta que eles tinham contra ele, né? De dizer assim, vamos matar ele. Então, respingou na minha filha, né? Mas não tenho nem palavras, porque ele estava com as crianças. Então, que eu saiba, até em outras leis, ninguém mexe com criança, né? Mas não tiveram respeito pela criança. Na lei deles, que eu já ouvi falar, que criança ninguém mexe. Mas nesse dia não teve a lei. E o que a senhora sente mais falta de Laurinha nessa hora? Eu sinto falta dela todos os dias. Eu sinto falta de arrumar ela para a escola com a outra, que eu arrumava as 2. Eu sinto falta de dar o almoço dela.
Eu sinto falta de datas comemorativas, eu sinto falta dela todos os dias. É uma falta que nunca para de ser sentida, entendeu? É complicado, é muito difícil. A gente vê que ela é muito bem arrumadinha, o cabelo bem arrumado, por essa foto aí. E outras fotos, ela bem mais velha também do que aí, né? Ela tinha 4 anos de idade. Ela tinha 1 aninho e ela faleceu com 4 anos. 4 anos ela faleceu. Não tem como desgrudar da mãe, né? Nunca. É eterno. Se a senhora tivesse que dizer, ou que tivesse que ficar frente a frente com esse João Vitor, que para vocês foi ele que participou ativamente, o que a senhora diria, o que a senhora poderia fazer? Eu, sinceramente, eu nem sei o que eu diria, sabe? Porque quando se trata de criança, é muito complicado. Quando se tem um arrependimento, de fato, de coração, nem que ele não tivesse entregado, mas tivesse feito um vídeo, eu participei, eu não participei, me perdoe. Algo do tipo, mas nunca existiu nada. Nunca existiu nada da parte dele, nunca existiu nada da parte da família. Simplesmente ficou uma estatística. Então, eu acho que eu não teria nada para dizer para ele. Para a gente concluir, de lá para cá, a senhora mudou sua rotina, mudou alguma coisa na sua cabeça, prevaleceu aquele medo, depois foi se acostumando, como é que ficou? Prevaleceu o medo, porque o Wendel combateu muitas facções, mas tipo assim, não foi aquele medo de me esconder, de me mudar, de me prender, porque as coisas elas acontecem com a permissão de Deus, né? Então eu nunca tive medo de ninguém vir atrás de mim, de sofrer retaliação sobre nada. Eu fiquei na minha com o Senhor e isso para mim foi o suficiente. Agora, só para encerrar dessa vez é verdade. O que a senhora diria para a Laurinha? Eu diria que amo muito ela, que me perdoe se eu não fui a melhor mãe e que tudo que eu pude fazer por ela eu fiz. Do fundo do meu coração, eu sinto muita falta e hoje eu tento fazer pela outra, porque às vezes eu sinto que não fiz por ela, mas sempre foi muito amada, muito desejada, muito bem cuidada. E eu sempre tive um cuidado muito excessivo com ela. Por incrível que pareça, quando eu ia até para locais que era mais perigoso, eu dizia, não, ali tem muito sol, ali tem muita ladeira, ali é muito alto, fica em casa. Eu tinha esse cuidado excessivo com ela, mas mesmo assim não foi. Pensou que ao lado do pai ela pudesse sofrer alguma coisa? Nunca pensei. Karine, muito obrigado. Karine Del, ex-esposa do Wendel, a mãe da Laurinha, que 8 de agosto de 2021 sofreu um disparo. O alvo era o pai, o Wendel Lagatix, que continua preso em Salvador. Salatel, eu volto com você, essa matéria completa também, 6h30, não está na hora, RN. Combinado, Rogério. Agradeço aí mais uma vez a gentileza dela ter falado conosco, né, com exclusividade, pela primeira vez após a morte da filha, a pequena e linda Laurinha, não é? Esse verdadeiro anjo que perdeu a vida numa situação que a gente vem acompanhando, foi relembrada agora pela própria mãe e que ela continua cobrando justiça. Cobrando porque há um principal suspeito. E ela, como mãe, como ex-esposa, na época mulher de Wendel, mãe da Laurinha, o principal suspeito morava próximo da família. Ela nunca foi chamada para prestar nenhum depoimento à Polícia Civil. Que coisa estranha essa, não é? A mãe que perdeu a sua filha ali, da forma absurda que foi, brutal que foi, no dia dos pais. Essa mulher nunca foi chamada, nunca recebeu a visita de ninguém de direitos humanos, nenhuma autoridade, ninguém para dar um apoio, ninguém para perguntar qual era a necessidade dela na época. A senhora está precisando de alguma coisa, de um apoio, de um psicólogo? Meu Deus do céu, quanta frieza. Nem para perguntar a ela, olha, a senhora sabe, a senhora ouviu alguma coisa, a senhora tem um suspeito. Porque ela convivia lá com o Wendel, estava no dia a dia, né? Poderia ajudar, poderia dizer, olha, eu vi uma ligação, eu vi uma hora que o Wendel falou com alguém por telefone, eu vi alguém na rua, eu vi um carro passando, eu vi uma moto. É estranho demais isso, esquisito, porque a investigação é para ouvir todo mundo.
Até o cachorro, se tiver, até para ser chamado, né? Para chamar todo mundo, os vizinhos, perguntar: ei, vocês ouviram algum tiro, algum disparo? Vocês viram na hora, um carro que passou, vocês sabem a cor? Mas ninguém foi na casa dessa mulher, ninguém da divisão de homicídios, ninguém da polícia civil, nenhuma autoridade da segurança pública. Meu Deus do céu, quanta frieza. Não, é porque na época era a mulher de Wendel Lagartixa, e daí? Se a polícia tinha ou tem algo contra o Wendel, é o Wendel. A gente está falando da morte de uma criança que nunca vestiu uma farda da polícia militar, não respondia nenhum processo, não tinha envolvimento com facção, era uma criança de 4 anos. A mãe da criança, que também não tinha processo, problema com justiça, com facção, nada. Ela tinha uma relação, né, com o pai da Laurinha. E essa mulher nunca foi abordada por ninguém. Por quê, hein? Discriminação? Retaliação? Ou dizer, não, deixa pra lá, a gente quer atingir o Wendel, deixa pra lá.